Oi, gente, boa noite. Eu tô aqui contando os minutos. Acho que foram os dois minutos mais longos da minha vida. Não passavam de jeito nenhum, né? Eu quero agradecer. Já vou convidar a Vanessa aqui. É, eu quero agradecer. Já vou convidar a Vanessa aqui para ela entrar com a gente. Oi, Ah, boa lindona, noite. tudo bom? Tudo bem, e Olha você? São as a crianças. redonda. Eu amei seu visual novo. É, carequinha. Vanessa, deixa eu só. Eu quero agradecer, né, todo mundo que vai estar com a gente aí e vou explicar umas regrinhas assim, para evitar que isso fique passando no seu rosto. Daqui a Uhum, pouco eu vou desabilitar os comentários e aí eu vou reabilitar os comentários no final de novo, se alguém quiser fazer alguma pergunta para você, tá? tá ótimo. Uhum, Na verdade, a gente vai falar de você, mas a gente vai acabar falando, né, do seu trabalho e pode ser que alguém fique curioso com isso. Então, sim. assim, e a minha preocupação aqui de jeito nenhum é saber se a gente está com uma audiência, né? Ah, tem não sei quantas mil pessoas. Não, porque isso vai ficar gravado, né? A gente vai terminar antes de uma hora exatamente para ficar gravado, para que as pessoas possam ouvir à vontade, né? Sim. A Vanessa, ela é para mim assim, Ah, vai amorzinho, chorar aqui. para não, amorzinho do meu coração, e eu fiquei muito feliz dela ser a primeira entrevistada. Primeiro porque a gente brinca muito, a gente ri muito, né? Sim, Então, eu ia ficar mais à vontade com alguém que brinca muito, né? isso. Vou evitar falar um monte de besteira que eu falo para você, né? Eu falo muita besteira. As pessoas só veem o lado sério da Simone, mas Simone fala muita besteira. Oh, Então, eu, na verdade, vou puxar de você, né? E de uhum. todas as mulheres. E eu estou feliz da vida, e eu achei muito engraçado, porque eu mandei 40 convites para 40 mulheres que assim me vieram inicialmente à cabeça, pior que depois vem um monte de outras pessoas que eu já devia ter convidado, mas eu estou com 32 mulheres já confirmadas. Eu acho que tem 2 dias livres. Olha só, fiquei muito Que feliz com isso. legal. Sabe por quê? Porque isso significa que nós temos mulheres corajosas dispostas a falar delas para outras mulheres. Fiquei feliz, Abessa. Isso aí. Então, vou desativar aqui os comentários. Quem quiser fazer pergunta para a Vanessa depois, pensa na pergunta aí e eu vou abrir no final para vocês perguntarem, tá? Só para a gente ver o rostinho dela, porque a gente já está nesse momento de distanciamento, que a gente não pode ficar pertinho e não poder Travou ficar aqui. e não poder se olhar, Ah, né? É pior ainda. é Então verdade. vamos lá. A Vanessa, quando me passou o currículo dela, eu fiquei assim, gente, eu vou falar isso, mas eu vou falar, né? Ela é pato, biomédica, patologista clínica pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduada em estética avançada, com certificação internacional em harmonização facial pelo Miami Anatomical Research Center. Espero que eu tenha falado É, certo. do Mark. Então, assim, essa pessoinha, essa jovem mulher, para mim, ela é, assim, exemplo de guerreirinha. E aí eu quero que ela fale da vida dela, assim. Se você fosse se definir, como é que você se definiria? Quem é a Vanessa? Ah, eu tenho muitos sonhos. Eu acho que eu tô sempre com a cabeça na nuvem em relação a sonhos. Eu nunca quero estabilizar, assim, né? Parar.
Eu tenho muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Eu sempre me planejo fazendo novas coisas. Então, a Vanessa é muito sonhadora. É, E eu mas assim, vejo a muita gente, Vanessa, porque quando tudo começou. Oi? Travou. você é Peraí. sonhadora, mas você também é realizadora. A gente precisa correr atrás, né? Isso tem um preço a se pagar. Nada vem muito fácil. Na Mas fala, verdade, eu fiz as séries iniciais em colégio particular, mas logo depois eu tive que migrar para o colégio público, porque o tempo que eu estudei em colégio particular foi porque minha mãe dava aula. E uhum. aí ela saiu do colégio, eu já migrei na segunda série, na segunda série pro colégio público e permaneci até o ensino médio. E aí a gente vê aquela diferença, né? Você sai de um colégio particular, vai para um colégio público e você vê aquele abismo e o sonho se tornando mais distante. E na minha época, e também pelos familiares, eu não sei se pelo histórico familiar, dos tios, primos, e os meus sonhos, eu sempre ouvi que tudo era muita frescura. Ah, depois que arrumar um namorado, isso passa. Isso aí é papo agora. É só arrumar um namorado, começar a dar uns beijinhos que vai esquecer isso, não vai querer mais estudar. E aquilo me enfurecia, né? Eu falava, vou provar que não é isso que eu quero mesmo. E não foi fácil, porque o meu próprio pai, ele tinha uma mente um pouco mais fechada, porque ele foi criado, né, de uma forma mais tradicional. Minha avó teve 16 filhos, então todos eles já logo começavam a trabalhar, poucos frequentaram escola, poucos conseguiram finalizar alguma coisa, né, o ciclo básico. Então, mas ele construiu o patrimônio dele em cima de um trabalho de carteira assinada, né, em cima de um trabalho digno. Então, na mente dele, essa seria a segurança para mim. Conseguir um emprego onde, né, seja numa fábrica, ou em algum lugar onde eu pudesse ter minha carteira assinada e pronto, aquele salário que eu ia receber todo mês e pronto. E eu não aceitava e nossa, a gente teve muito desentendimento, principalmente na época do vestibular, né? Que eu tinha que batalhar ali contra os meus concorrentes, eu na escola pública, fazendo meu pré-vestibular público. Depois de um certo tempo, ele até aceitou pagar um específico, particular para mim. Mas existiu o abismo, né? A gente sabe que quem tem acesso à escola particular está muito melhor preparado com relação a conteúdo, né? O conteúdo chega mais completo. E aí a gente tinha que batalhar muito para poder estar aí no mesmo nível e competir com as pessoas, com os alunos de rede particular. Então não foi fácil, não. E eu já dava aula na época, né? Que eu comecei a dar aula tão cedo. E era o que me fazia também ter meu dinheirinho ali para pagar um cursinho aqui, outro ali. Não foi fácil. É isso que eu queria contar. É, eu conheci a Vanessa da seguinte forma: eu estava na casa de uns primos e ela estava lá com o atual marido Pô, dela, na época era namorado, é, e eu soube que ela era professora particular do meu sobrinho. E eu achei o máximo, porque eu olhei para ela e falei assim, gente, que idade ela tem? E aí eu soube que ela já era estudante de biomedicina na UF e que para, né, ter seu dinheirinho, para dava aula particular. E acabou que depois o meu filho acabou indo levar os puxões de orelha. Conta aí é. desse seu momento de professora aí, aguentando esses adolescentes, como é que era isso? Começou com uma vizinha na época, ela perguntou se eu tinha tempo para ajudar o filho dela a ensinar dever, porque ela não tinha tempo e ela me daria um dinheirinho. Eu nem estipulei valor nem nada, eu muito novinha, tinha 14 anos, nem tinha ideia sobre isso. E aí ele começou a melhorar muito, e aí ela foi espalhando pela vizinhança. Aí eu comecei a ter aluno ali perto, eu me demorava com os meus pais. Meu, até então eu dava aula na casa da minha mãe. Aí, conforme foi aumentando o número de alunos ali da região mesmo, né, do bairro, o meu pai fez na garagem dele uma sala de aula improvisada para mim. E aí foi ali movimentando. Quando eu tive que ir para a universidade, eu precisava estar no centro da cidade, né? Porque a universidade, a UF é ali, e até esperar chegar em casa para poder ter os alunos, era muito complicado. E vir para o centro também me trazia um campo maior de alunos, né? E aí eu consegui
eu inicialmente comecei dando aula na biblioteca municipal. E eu ficava pra lá e pra cá, naquele trajeto. Biblioteca, UF, biblioteca, assim, né? Intervalo entre uma aula e outra, na hora do almoço. Foi até uma época que eu engordei bem, porque você vai comendo O o que que dá dá. tempo. É. E levava comida de casa também, no almoço. Não tinha onde esquentar. Eu falo isso, eu lembro. Às vezes minha mãe mandava estrogonofe, né? E aí no inverno ficava aquela coisa gelada, o creme de leite. Hoje em dia eu não consigo comer comida muito quente, você acredita? Acostumou. Acostumei. Ah, bem assim. E aí depois o professor cedeu um espaço lá na UF para que eu não precisasse ficar fazendo esse transtorno todo. Mas isso teve um limite, né? Porque eles precisavam das salas. E aí consegui uma salinha alugada no prédio ali da Cruz Vermelha, que eu fiquei um tempo. Mas o ápice foi quando eu precisei sair dali de urgência. Eu não tinha para onde ir, porque a sala que eles me cederam era péssima. E eu não queria oferecer aquilo para os meus alunos. E com a Gabi, que era minha professora de inglês no Guide, falou com a dona lá e ela alugou uma sala para mim. E ali eu fiquei durante muito tempo. Até hoje tenho um carinho enorme pelo pessoal do Guide. Acabei abrindo as portas também para o Fabrício, né, que é um amigo meu que dá aula também de física e matemática. E era muito intenso, né? Muitos alunos eu atendia. Eu amo, sou apaixonada. E a gente faz muito mais do que só dar aula, né? Porque eu vivia E todos os dramas deles. Era aluna que aparecia grávida e eu ficava, né, tomando aquela dor pra mim. O outro que começou a namorar, o outro que fez besteira, que a mãe pegou bêbado, aquela coisa toda. E me assustava isso, né? Eu falava assim, não vou ter filho, olha só o que essas crianças aprontam. E agora eu tô com um bebezinho. E todos eles me falaram, agora você vai ter que puxar a orelha dele, de tanto que você falou com a gente. é isso mesmo. Você não só dava aula, mas você acabava sendo uma referência. E eu achava bacana, e eu falo isso aqui em casa até hoje, que eu falava assim, olha só a Vanessa, que exemplo que ela é. Ela é estudiosa, corre atrás da aula, né? Você deu aula para o João Lucas, acho que você já tinha até se formado. Você estava Eu trabalhando tava na na especialização. na clínica, e eu falava assim, olha só que guerreira, é assim que se faz. Eu te dava como exemplo, né, de juventude e de esforço, porque eu acho que a adolescência hoje, até porque, assim, eu acho que hoje a minha geração demorou muito para ter filhos. Sim. E, e eu faço uma análise disso, assim, a minha geração esperou se formar, se situar e teve filhos. Então, na verdade, os nossos filhos não presenciaram os nossos esforços, as nossas Sim. lutas, né? Parece assim que eles nasceram já no mundo pronto, num mundo sustentável. E com muita Eles não, facilidade, né? e aí eles hoje não sabem, né? Os que têm esse privilégio, não sabem correr atrás, eles não sabem se esforçar, não dão valor ao privilégio que tem. E eu reforçava, olha, Vanessa estuda. E aí você falava, né, dos dramas dele. E assim, esse lado seu muito humano, jovem e madura ao mesmo tempo, era um referencial muito bacana para eles. Eles têm, assim, todos que foram seus alunos que eu conheço têm verdadeira paixão. É, Verdadeira eu morro de paixão, saudade. Ontem né? mesmo a mãe de uma aluna foi na clínica e levou a filha. E ela falou, Vanessa, você já é mãe há muito tempo da gente. Ficava puxando a sua orelha. Você só pariu agora. Porque eu tomava as dores mesmo. Eu ficava preocupada se eu visse fazendo besteira. Ai, fulano chegou bêbado em casa. O outro tá com papo de droga. O outro tá com não sei o quê. Eu ficava preocupada com aquilo como se fossem meus mesmo, né? E eles precisavam. Eu queria passar exatamente isso. Gente, vocês não têm ideia da facilidade que vocês têm. E tem tanta gente batalhando por tão pouco, fazendo muito por pouco, né? Andando tanto para chegar numa escola, ou indo Uhum. para a escola só para se alimentar, né? É E verdade, é eles essa, têm né? tudo. E eles têm tudo e não correm atrás. É. Outra coisa que eu queria que você comentasse, né, já que você também já falou, eu lembro assim,
nem 2 anos atrás, ouvi a Vanessa falando para mim assim: eu não vou ser mãe, isso tá bem, eu não quero saber disso. E não era só por causa dos adolescentes, não, é porque você achava que você, como você tinha um desejo de crescimento profissional, né? Grande, essa guerreira lutadora que quer ser bem-sucedida, já é e vai ser mais. Amém. Você, você tinha esse, né, assim, não, é como se não pudesse Não encaixasse, né, na minha rotina. as duas coisas. E aí você tá aí, né, com o Bento. Pois é. Como é que foi essa virada, né, de pensamento, de ideia? Então, eu tava sem um remédio há bastante tempo já, né? E aí tomei aquele susto quando descobri que tava grávida, né? Nossa, eu não acreditei. E o meu primeiro exame de sangue deu negativo. E o de farmácia positivo. E depois fiz outro de farmácia também deu negativo. Falei, então não tô, né? Ainda levei mais uns diazinhos pra descobrir. Mas foi bem recente, bem no inicinho, assim. Mas foi muito assustador nos primeiros dias. Eu lembro de eu chorar muito. Porque é exatamente isso que você disse. Eu falava, agora já era, vou ter que parar tudo. Não vou conseguir fazer mais nada. Meus pacientes não vão querer mais saber de mim. Eu não vou ter tempo para nada. E é surpreendente, porque até com relação ao filho mesmo, falar, nossa, ó, o primeiro mês você é um terror. Você vai ver que é horrível, o início é horrível. E não tá sendo assim, você vê, eu já voltei a trabalhar com 1 mês e meio dele. Eu voltei a trabalhar, o Jansen me ajuda muito. Me ajuda não, né? Ele faz exatamente o papel de mãe, só que sem peito. Você está Literalmente. pensando? Tô. Tá. É, livre demanda, sem, não, só leite mesmo, ele tá só no leite por enquanto. E tô conseguindo conciliar. Ele tem uma rotina do sono, né? Eu fiz um preparatório até com a Gabi pra gente estipular essa rotina de sono. Ele aprendeu a gostar de dormir. Então eu não acordo cansada, porque ele dorme a noite inteira. E se eu quiser usar esse tempo para fazer minhas coisas, tipo agora, se eu quiser sentar e estudar, eu consigo fazer isso. E meus Uhum. procedimentos, minha agenda, eu consigo flexionar, né? E graças a Deus as pacientes são muito compreensíveis, né? Então, assim, esse horário tal não é muito legal para mim, a gente dá um jeitinho de ajustar e tem sido ótimo. Eu tinha outra ideia da maternidade, de verdade, eu tinha uma ideia assustadora. E é tão lindo, né? Uma coisa que completa a gente. O Bento está com 1 mês, 2? Vai fazer 3 agora, dia 15. Vai fazer 3. E você já voltou a trabalhar. Voltei com 1 mês e meio, mais ou menos, dele. Ela é terrível, ela não para, não tem como. E vou te falar, olhar para ele, né, é mais uma motivação para você correr atrás de crescimento, porque você quer ser exemplo para ele também, né? Sim. Se eu acredito muito que se a mãe não tá feliz consigo mesma, se ela não tem uma autoestima boa, se ela não tá realizada, ela passa isso para a criança e são crianças frustradas também, né? A É. mãe tem problema de autoestima. A criança, qualquer coisinha que ela ouvir na escola, vai se sensibilizar. Qualquer bullying que ela sofrer, ela vai se sensibilizar, né? E hoje ainda postei uma foto ele com um livro. Não adianta só eu dar um livro para ele se ele não me ver estudando, Isso. né? Ele vai olhar aquilo. Ué, eu tô com o livro, mas minha mãe tá com o celular, minha mãe tá, sei lá, fazendo qualquer coisa. E não vê isso. E eu via muito isso na minha mãe, né? Minha mãe é professora. E ela me deu aula na escola em uma das séries. Então eu a via sempre estudando. Acho que foi isso que despertou a vontade em mim. Assim, o exemplo arrasta, né? Sim, Você na sua vida, acredita que você teve assim alguns exemplos, algumas referências, sim. pessoas que construíram esse ser que você é, essa potência que você é. Teve alguém que você mirou assim, né? Alguém que foi referência, eu quero ser daquele jeito. Conta aí essas Eu, referências de vida. eu via muito a minha mãe estudando, né? Mas a minha primeira lembrança de, tipo assim, eu quero ser igual, foi o meu pediatra, o Mauro Araújo. A minha mãe fala isso, meu pai fala isso, e eu lembro de todas as consultas. E ele fazia um gráfico, né? Ele é perfeito, e ele acompanhava. Ele me acompanhou até uns 17, 18, mais ou menos. E ele tinha desde lá do inicinho, anotando, porque cada consulta ele perguntava, você ainda quer fazer medicina? Porque eu falava que eu queria fazer medicina. Você ainda quer?
Você ainda quer? E aí ele ia me explicando por quê. E aí ele perdia um tempão da consulta para me explicar sobre isso. E aí ele era o meu referencial. E depois, conforme eu fui entrando no mundo da aula particular, porque assim, infelizmente, não é preconceito, mas infelizmente, quando eu dava aula ao redor ali daqui do bairro, a gente tem pessoas que eram crianças específicas de escola pública. Infelizmente, a grande maioria dos pais não tem tanto acesso ao ensino, né? Então, eram mães que às vezes não tinham formação ou não tinham um certo conhecimento porque não tiveram acesso. Sim. E aí, quando você se introduz em algum outro meio de pessoas que tiveram um pouco mais de acesso, você começa a ver pessoas que se destacam também profissionalmente e conseguem ser mães, profissionais bem-sucedidas, né? E dão conta de tudo. Você é um exemplo, tá? 3, uma excelente profissional, uma pessoa maravilhosa, jovem, super animada. Ai, a gente precisa de um casarão, né? Tá precisando tomar uma caipirinha. É, A porque gente tá com muito limão, né? É um limão. verdade. Mas assim, a estética eu não dizia assim, eu quero ser igual fulano, porque eu não tinha em mente que eu ia fazer estética, né? Mas Eu assim, saí, tinha área, já tinha aquela área da medicina, né? sim, área da saúde, eu queria lidar com os seres humanos, né? Cuidando de pessoas. E eu achava que eu ia fazer perícia criminal, que sempre foi o que eu quis. Eu entrei na UF falando, eu vou fazer perícia criminal. Ainda sinto vontade, confesso. Mas depois a estética veio uma surpresa, meu primeiro final de semana de pós-graduação. Eu liguei pro meu esposo praticamente chorando, falando que eu ia trancar, que eu odiei, que era um monte de mulher falando de creminho, que aquilo não tinha nada a ver comigo. Imagina. E hoje em dia eu sou apaixonada, que depois você vai vendo o lado da coisa, né? Porque a estética vai muito além de futilidade, de beleza, ela vai lá na autoestima, no bem-estar. E saúde, né? É, E me encantei. então você se formou e aí você foi fazer uma especialização. Antes de colar grau, eu já estava matriculada na especialização. Ela é terrível. É uma espera análise para quê? Se é possível Pra só quê, saltar né? as etapas, por que que ela vai esperar, né? Aí você Verdade. fez achando que esse era um mundo meio fútil. A primeira impressão, assim, das aulas, do primeiro final de semana, eu tomei um susto. Falei, nada a ver comigo, vou trancar, vou manter perícia mesmo. Porque eu já tinha começado a fazer uns aprimoramentos em perícia. Eu cheguei para o Rio, fiz um aprimoramento lá com o Thiago Massuda, maravilhoso também. Aí o Jans falou, não, vai mais alguns finais de semana e vai dando uma olhada. E aí eu lembro de um professor que levou o caso de uma senhora que ficou durante 3 anos fazendo visita ao filho que estava preso. E para entrar, né, você precisa ficar lá, nua, ser toda revistada, aquela humilhação toda. E aí, em 3 anos, ela envelheceu 20. E aí, ela veio se tratar com esse professor e ela rejuvenesceu, assim, muito. Isso melhorou muito a autoestima dela. E ele mostrou o vídeo dela chorando quando se viu no espelho, viu a foto antes e depois, né? Aí eu Aham. falei, tem um, tem um feeling aí, né? Aí sim eu despertei para estética. Falei, não, é isso. Você sabe que eu, por exemplo, eu não sou. Você sabe que eu não sou uma pessoa vaidosa, né? Aham. Não sou uma pessoa determinada a cuidar de mim. Eu boto o trabalho na frente, os filhos na frente, eu não persisto nas coisas, mas vira e mexe a gente dá uma melhorada na Um autoestima, né? tapa no visual, né? Aí eu faço assim para ela, ó, ela Vamos tá furar. vencido, né? O botox está vencido. E assim, quando eu faço, né? Quando eu tiro esse tempo, faço esse investimento em mim, alguma coisa dentro de mim muda, né? Então essa percepção das pessoas de que quando você cuida do seu lado externo, você também modifica de repente ou começa uma modificação, uma descoberta lá dentro de você, Sim. né? Você tem esse tipo de experiência já? Uma cliente que
estava com a autoestima baixa e que o processo foi de fora para dentro? Eu já vi casos de mulheres que chegavam sempre lá reclamando do casamento e acabadas, né? Não se cuidavam, não sei o quê. Começa a fazer um procedimento simples, já vê uma diferença. Aí daqui a pouco já parte para um botoxinho e já chega lá com outra postura, né? Chegava lá toda baixa, já chega lá, já troca uma bolsa, já bota um saltinho. Daqui a pouco ela vira e fala: ai, me separei, não era isso que eu queria, só me tratava mal, não merecia isso, pronto. Sabe? Não que, né, tem que sair separando, mas se não estava fazendo bem, se não estava fazendo ela feliz, né? Mulheres que conseguem emprego ou criam coragem. Tem uma psicóloga que eu atendo que ela é maravilhosa e ela não tinha coragem de clinicar. E aí ela ficava passando por empregos, né, fixos, só com salário. Eu falava: gente, você precisa clinicar, você é excelente. E aí começa a se cuidar e começa a ganhar coragem, né? E aí começa a se jogar no Instagram, você começa a ver isso. É incrível, né? Ter coragem para falar, botar a cara, porque as pessoas têm vergonha, né? Ai, vão rir de mim, não sei o quê. Faz muita diferença. Eu vejo principalmente a mudança na postura. E Uhum. a diferença, se antes elas investiam o dinheiro delas em sair final de semana, né? À toa, ou roupas que às vezes deixavam para lá e nem usam, elas começam: não, vou investir em mim, vou cuidar do meu rosto. Porque roupa depois passa, rasga, ou, né? Agora elas querem investir nelas. E agora nessa pandemia tem sido a maior procura, porque elas dizem: por favor, me atenda, porque eu já tô mal em casa por estar em casa, né? Se eu me olho no espelho e não tô bem com o meu rosto, eu vou entrar em depressão. Tem que socorrer, né? Não, e assim, você falou, você faz. Explica o que você trabalha mais, porque eu sei que você não faz só a estética facial. Fala Isso. tudo que você faz. Então, eu trabalho com a parte corporal, que a gente trabalha com emagrecimento, né? Acelerador metabólico, lipoenzimática, parte de celulite, estria, flacidez corporal, né? Mas, assim, a maior procura, sem dúvida, hoje em dia é a harmonização facial, né? Onde a gente utiliza o ácido hialurônico, o botox, os fios de sustentação, para a gente conseguir corrigir desarmonias. A gente já nem diz mais assimetria, porque assimétrico todos nós somos. E a gente não vai conseguir consertar. Se eu repetir esse meu lado aqui, não vai ser esse rosto, vai ser outro. A gente já fez essas montagens e não fica legal. O que a gente torna é mais harmônico, né? Às vezes a minha parte aqui é desproporcional ao meu queixo, a minha mandíbula desproporcional ao meu malar. A gente consegue corrigir isso. É a maior procura, porque tá na moda, né? A harmonização facial. É. E isso tem que ter cuidado também. E você, assim, você tem a preocupação com excessos, assim? Por Sim, que eu te pergunto isso? Porque eu vejo, às vezes, alguém, né, faz e a pessoa muda, né? Fica sim. com uma boca muito esquisita, fica com um olhar muito diferente, assim. A pessoa não melhora, ela vira uma outra pessoa, né? Verdade. Isso tem que ser uma preocupação, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes: vamos montar um protocolo para um ano. Porque se você começa em janeiro fazendo uma coisinha, vai fazendo todo mês uma coisinha devagar, dezembro seu rosto está mais bonito, sem você ter causado nenhum impacto em ninguém, né? Sem chegar, sair do consultório outra pessoa. O marido Uhum. nem reconhece, né? Esse é o grande problema. As pessoas vão deixando passar e aí, de repente, está na moda da harmonização e aí a pessoa quer mudar o rosto todo. E aí vai do bom senso do profissional de botar o pé no freio e falar: não, ó, vamos começar por aqui. Se você gostar, a gente mexe um pouquinho mais aqui. Isso a longo prazo, até por conta dos riscos. Eu costumo falar muito isso. A gente utilizar uma grande quantidade de preenchedor no rosto de um paciente de uma vez só, a gente aumenta os riscos de necrose e isquemia, né? E você imagina uma necrose, a pessoa foi para corrigir alguma coisa no rosto e ela sai de lá pior. Porque o ácido hialurônico é um gel, ele vai ganhar volume. E aí você Uhum. imagina que eu tenho visto muitos casos, 40 seringas no rosto de uma pessoa de uma vez só. Você imagina 40 seringas, ou seja, 40 ml, ganhando volume, inchando e causando edema. Pode haver compressão de artérias, né? E aí a gente tem o processo de isquemia, que é quando o sangue ele para de circular em um tecido
que leva à necrose. E aí a gente vê necrose de ponta de nariz. Nós temos visto nos estudos científicos, por preenchimento em região de glabela, vários casos de cegueira. Então, a estética, não é tudo pela estética, né? Essa frase a gente tem que cortar. Na verdade, a estética ela tem que vir para o bem-estar. Se ela começa a trazer malefícios, é porque alguém está perdendo a mão. E o meu paciente, ele não entende sobre. Eu que tenho que passar essa informação para ele. Porque, de fato, o que eu mais ouço é: eu queria fazer aquele procedimento que a minha amiga fez. Mas, às vezes, o que a amiga fez não é para você. Me viram? Foi. Eu posso até te contar. Foi, foi. Vou até te contar, eu acho isso muito interessante, porque depois de amamentar os com a gente. Oi! Ah, Boa lindão, noite! tudo bom? Tudo bem, e Olha você? Então, as a crianças. redonda. Eu amei seu visual novo. Carequinha. Vanessa, deixa eu só. Eu quero agradecer, né, todo mundo que vai estar com a gente aí e vou explicar umas regrinhas assim, para evitar que isso fique passando no seu rosto. Daqui a Uhum. pouco eu vou desabilitar os comentários e aí eu vou reabilitar os comentários no final de novo, se alguém quiser fazer alguma pergunta para você, tá? Tá ótimo. Uhum. Na verdade, a gente vai falar de você, mas a gente vai acabar falando, né, do seu trabalho e pode ser que alguém fique curioso com isso. Então, Sim. e a minha preocupação aqui de jeito nenhum é saber se a gente está com uma audiência, né? Ah, tem não sei quantas mil pessoas. Não, porque isso vai ficar gravado, né? A gente vai terminar antes de uma hora exatamente para ficar gravado, para que as pessoas possam ouvir à vontade, né? Sim. A Vanessa, ela é para mim assim, Ah, vai amorzinho, chorar aqui. para não, amorzinho do meu coração, e eu fiquei muito feliz dela ser a primeira entrevistada. Primeiro porque a gente brinca muito, a gente ri muito, né? Então, eu ia ficar mais à vontade com alguém que brinca muito, né? Isso. Vou evitar falar um monte de besteira que eu falo para você, né? Eu falo muita besteira. As pessoas só veem o lado sério da Simone, mas a Simone fala muita besteira. Oh, Então, eu, na verdade, vou puxar de você, né? E de uhum. todas as mulheres. E eu estou feliz da vida, e eu achei muito engraçado, porque eu mandei 40 convites para 40 mulheres que assim me vieram inicialmente à cabeça, pior que depois vem um monte de outras pessoas que eu já devia ter convidado, mas eu estou com 32 mulheres já confirmadas. Eu acho que tem 2 dias livres. Olha só, fiquei muito feliz com isso. Sabe por quê? Porque isso significa que nós temos mulheres corajosas dispostas a falar delas para outras mulheres. Fiquei feliz, a beça. Isso aí. Então, vou desativar aqui os comentários. Quem quiser fazer pergunta para a Vanessa depois, pensa na pergunta aí e eu vou abrir no final para vocês perguntarem, tá? Só para a gente ver o rostinho dela, porque a gente já está nesse momento de distanciamento, que a gente não pode ficar pertinho e não poder Travou ficar aqui. e não poder se olhar, Ah, né? É pior ainda. é Então verdade. vamos lá. A Vanessa, quando me passou o currículo dela, eu fiquei assim, gente, eu vou falar isso, mas eu vou falar, né? Ela é biomédica, biomédica, patologista clínica pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduada em estética avançada, com certificação internacional em harmonização facial pelo Miami Anatomical Research Center. Espero que eu tenha falado É, certo. do Mark. Então, assim, essa pessoinha, essa jovem mulher, para mim, ela é, assim, exemplo de guerreirinha. E aí eu quero que ela fale da vida dela, assim. Se você fosse se definir, como é que você se definiria? Quem é a Vanessa?
Ah, eu tenho muitos sonhos. Eu acho que eu tô sempre com a cabeça na nuvem em relação a sonhos. Eu nunca quero estabilizar, assim, né? Parar. Eu tenho muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Eu sempre me planejo fazendo novas coisas. Então, a Vanessa é muito sonhadora. E eu vejo A muita gente, Vanessa, porque quando tudo começou. Oi? Travou. você é Peraí. sonhadora, mas você também é realizadora. A gente precisa correr atrás, né? Isso tem um preço a se pagar. Nada vem muito fácil. Na Mas fala, verdade, eu fiz as séries iniciais em colégio particular, mas logo depois eu tive que migrar para o colégio público, porque o tempo que eu estudei em colégio particular foi porque minha mãe dava aula. E uhum. aí ela saiu do colégio, eu já migrei na segunda série, na segunda série pro colégio público e permaneci até o ensino médio. E aí a gente vê aquela diferença, né? Você sai de um colégio particular, vai para um colégio público, e você vê aquele abismo e o sonho se tornando mais distante. E na minha época, e também pelos familiares, eu não sei se pelo histórico familiar, dos tios, primos, e os meus sonhos, eu sempre ouvi que tudo era muita frescura. Ah, depois que arrumar um namorado, isso passa. Isso aí é papo agora. É só arrumar um namorado, começar a dar uns beijinhos que vai esquecer isso, não vai querer mais estudar. E aquilo me enfurecia, né? Eu falava, vou provar que não é isso que eu quero mesmo. E não foi fácil, porque o meu próprio pai, ele tinha uma mente um pouco mais fechada, porque ele foi criado, né, de uma forma mais tradicional. Minha avó teve 16 filhos, então todos eles já logo começavam a trabalhar, poucos frequentaram escola, poucos conseguiram finalizar alguma coisa, né, o ciclo básico. Então, mas ele construiu o patrimônio dele em cima de um trabalho de carteira assinada, né, em cima de um trabalho digno. Então, na mente dele, essa seria a segurança para mim. Conseguir um emprego onde, né, seja numa fábrica, ou em algum lugar onde eu pudesse ter minha carteira assinada e pronto, aquele salário que eu ia receber todo mês e pronto. E eu não aceitava e nossa, a gente teve muito desentendimento, principalmente na época do vestibular, né? Que eu tinha que batalhar ali contra os meus concorrentes, eu na escola pública, fazendo meu pré-vestibular público. Depois de um certo tempo, ele até aceitou pagar um específico, particular para mim. Mas existiu o abismo, né? A gente sabe que quem tem acesso à escola particular está muito melhor preparado com relação a conteúdo, né? O conteúdo chega mais completo. E aí a gente tinha que batalhar muito para poder estar aí no mesmo nível e competir com as pessoas, com os alunos de rede particular. Então não foi fácil, não. E eu já dava aula na época, né? Que eu comecei a dar aula tão cedo. E era o que me fazia também ter meu dinheirinho ali para pagar um cursinho aqui, outro ali. Não foi fácil. É isso que eu queria contar. É, eu conheci a Vanessa da seguinte forma: eu estava na casa de uns primos e ela estava lá com o atual marido Tipo, dela, na época era namorado, é, e eu soube que ela era professora particular do meu sobrinho. E eu achei o máximo, porque eu olhei para ela e falei assim, gente, que idade ela tem? E aí eu soube que ela já era estudante de biomedicina na UF e que para, né, ter seu dinheirinho, para dava aula particular. E acabou que depois o meu filho acabou indo levar os puxões de orelha. Conta aí é. desse seu momento de professora aí, aguentando esses adolescentes, como é que era isso? Começou com uma vizinha na época, ela perguntou se eu tinha tempo para ajudar o filho dela a ensinar dever, porque ela não tinha tempo e ela me daria um dinheirinho. Eu nem estipulei valor nem nada, eu muito novinha, tinha 14 anos, nem tinha ideia sobre isso. E aí ele começou a melhorar muito, e aí ela foi espalhando pela vizinhança. Aí eu comecei a ter aluno ali perto, eu me demorava com os meus pais. Meu, até então eu dava aula na casa da minha mãe. Aí, conforme foi aumentando o número de alunos ali da região mesmo, né, do bairro, o meu pai fez na garagem dele uma sala de aula improvisada para mim. E aí foi ali movimentando. Quando eu tive que ir para a universidade, eu precisava estar no centro da cidade.
né? Porque a universidade, a UF é ali, e até esperar chegar em casa para poder ter os alunos era muito complicado. E vir para o centro também me trazia um campo maior de alunos, né? E aí eu consegui, eu inicialmente comecei dando aula na biblioteca municipal, e eu ficava para lá e para cá, naquele trajeto, biblioteca, UF, biblioteca, assim, né? Intervalo entre uma aula e outra, na hora do almoço. Foi até uma época que eu engordei bem, porque você vai comendo O o que que dá dá. tempo. É. E levava comida de casa também, no almoço. Não tinha onde esquentar. Eu falo isso, eu lembro. Às vezes minha mãe mandava estrogonofe, né? E aí no inverno ficava aquela coisa gelada, o creme de leite. Hoje em dia eu não consigo comer comida muito quente, você acredita? Acostumou. Porque acostumei. Ah, bem assim. E aí depois o professor cedeu um espaço lá na UF para que eu não precisasse ficar fazendo esse transtorno todo. Mas isso teve um limite, né? Porque eles precisavam das salas. E aí consegui uma salinha alugada no prédio ali da Cruz Vermelha, que eu fiquei um tempo. Mas o ápice foi quando eu precisei sair dali de urgência. Eu não tinha para onde ir, porque a sala que eles me cederam era péssima. E eu não queria oferecer aquilo para os meus alunos. E com a Gabi, que era minha professora de inglês no Guide, falou com a dona lá e ela alugou uma sala para mim. E ali eu fiquei durante muito tempo. Até hoje tenho um carinho enorme pelo pessoal do Guide. Acabei abrindo as portas também para o Fabrício, né, que é um amigo meu que dá aula também de física e matemática. E era muito intenso, né? Muitos alunos eu atendia. Eu amo, sou apaixonada. E a gente faz muito mais do que só dar aula, né? Porque eu vivia E todos os dramas deles. Era aluna que aparecia grávida e eu ficava, né, tomando aquela dor pra mim. O outro que começou a namorar, o outro que fez besteira, que a mãe pegou bêbado, aquela coisa toda. E me assustava isso, né? Eu falava assim, não vou ter filho, olha só o que essas crianças aprontam. E agora eu tô com um bebezinho. E todos eles me falaram, agora você vai ter que puxar a orelha dele, de tanto que você falou com a gente. é isso mesmo. Você não só dava aula, mas você acabava sendo uma referência. E eu achava bacana, e eu falo isso aqui em casa até hoje, que eu falava assim, olha só a Vanessa, que exemplo que ela é. Ela é estudiosa, corre atrás, dá aula, né? Você deu aula para o João Lucas, acho que você já tinha até se formado. Você estava Eu trabalhando tava na na especialização. clínica, na clínica, e eu falava assim, olha só que guerreira, é assim que se faz. Eu te dava como exemplo, né, de juventude e de esforço, porque eu acho que a adolescência hoje, até porque, assim, eu acho que hoje a minha geração demorou muito para ter filhos. Sim. E, e eu faço uma análise disso, assim, a minha geração esperou se formar, se situar e teve filhos. Então, na verdade, os nossos filhos não presenciaram os nossos esforços, as nossas Sim. lutas, né? Parece assim que eles nasceram já no mundo pronto, num mundo sustentável. E com muita Eles não, facilidade, né? e aí eles hoje não sabem, né? Os que têm esse privilégio, não sabem correr atrás, eles não sabem se esforçar, não dão valor ao privilégio que tem. E eu reforçava, olha, Vanessa estuda. Né? E aí você falava, né, dos dramas dele. E assim, esse lado seu muito humano, jovem e madura ao mesmo tempo, Hum. era um referencial muito bacana para eles. Eles têm, assim, todos que foram seus alunos que eu conheço têm verdadeira paixão. É, Verdadeira eu paixão morro de por você, saudade. Ontem né? mesmo a mãe de uma aluna foi na clínica e levou a filha. E ela falou, Vanessa, você já é mãe há muito tempo da gente. Ficava puxando a sua orelha. Você só pariu agora. Porque eu tomava as dores mesmo. Eu ficava preocupada se eu visse fazendo besteira. Ai, fulano chegou bêbado em casa. O outro tá com papo de droga. O outro tá com não sei o quê. Eu ficava preocupada com aquilo como se fossem meus mesmo, né? E eles precisavam. Eu queria passar exatamente isso. Gente, vocês não têm ideia da facilidade que vocês têm
E tem tanta gente batalhando por tão pouco, fazendo muito por pouco, né? Andando tanto para chegar numa escola, ou indo Uhum. para a escola só para se alimentar, né? É E verdade, é eles essa, têm né? tudo. E eles têm tudo e não correm atrás. É. Outra coisa que eu queria que você comentasse, né, já que você também já falou, eu lembro assim, nem 2 anos atrás, ouvi a Vanessa falando para mim assim: eu não vou ser mãe, isso é assim, eu não quero saber disso. E não era só por causa dos adolescentes, não, é porque você achava que você, como você tinha um desejo de crescimento profissional, né? Grande, essa guerreira lutadora que quer ser bem-sucedida, já é e vai ser mais. Amém. Você, você tinha esse, né, assim, não, é como se não pudesse Não encaixasse, né, na minha rotina. as duas coisas. E aí você tá aí, né, com o Bento. Como é que é Pois é. essa, como é que foi essa virada, né, de pensamento, de ideia? Então, eu tava sem um remédio há bastante tempo já, né? E aí tomei aquele susto quando descobri que tava grávida, né? Nossa, eu não acreditei. E o meu primeiro exame de sangue deu negativo. E o de farmácia positivo. E depois fiz outro de farmácia também deu negativo. Falei, então não tô, né? Ainda levei mais uns dias pra descobrir. Mas foi bem recente, bem no inicinho, assim. Mas foi muito assustador nos primeiros dias. Eu lembro de eu chorar muito. Porque é exatamente isso que você disse. Eu falava, agora já era, vou ter que parar tudo. Não vou conseguir fazer mais nada. Meus pacientes não vão querer mais saber de mim. Eu não vou ter tempo para nada. E é surpreendente, porque até com relação ao filho mesmo, falar, nossa, ó, o primeiro mês você é um terror. Você vai ver que é horrível, o início é horrível. E não tá sendo assim, você vê, eu já voltei a trabalhar com 1 mês e meio dele. Eu voltei a trabalhar, o Jansen me ajuda muito. Me ajuda não, né? Ele faz exatamente o papel de mãe, só que sem peito. Você está Literalmente. pensando? Tô. Tá. É, livre demanda, sem, não, só leite mesmo, ele tá só no leite por enquanto. E tô conseguindo conciliar. Ele tem uma rotina do sono, né? Eu fiz um preparatório até com a Gabi pra gente estipular essa rotina de sono. Ele aprendeu a gostar de dormir. Então eu não acordo cansada, porque ele dorme a noite inteira. E se eu quiser usar esse tempo para fazer minhas coisas, tipo agora, se eu quiser sentar e estudar, eu consigo fazer isso. E meus Uhum. procedimentos, minha agenda, eu consigo flexionar, né? E graças a Deus as pacientes são muito compreensíveis, né? Então, assim, esse horário tal não é muito legal para mim, a gente dá um jeitinho de ajustar e tem sido ótimo. Eu tinha outra ideia da maternidade, de verdade, eu tinha uma ideia assustadora. E é tão lindo, né? Uma coisa que completa a gente. O Bento está com 1 mês, 2? Vai fazer 3 agora, dia 15. Vai fazer 3. E você já voltou a trabalhar. Voltei com 1 mês e meio, mais ou menos, dele. Ela é terrível, ela não para, não tem como. E vou te falar, olhar para ele, né, é mais uma motivação para você correr atrás de crescimento, porque você quer ser exemplo para ele também, né? Sim. Se eu acredito muito que se a mãe não tá feliz consigo mesma, se ela não tem uma autoestima boa, se ela não tá realizada, ela passa isso para a criança e são crianças frustradas também, né? A É. mãe tem problema de autoestima. A criança, qualquer coisinha que ela ouvir na escola, vai se sensibilizar. Qualquer bullying que ela sofrer, ela vai se sensibilizar, né? E hoje ainda postei uma foto ele com um livro. Não adianta só eu dar um livro para ele se ele não me ver estudando, né? Isso. Ele vai olhar aquilo. Ué, eu tô com o livro, mas minha mãe tá com o celular, minha mãe tá, sei lá, fazendo qualquer coisa. E não vê isso. E eu via muito isso na minha mãe, né? Minha mãe é professora. E ela me deu aula na escola em uma das séries, então eu a via sempre estudando. Acho que foi isso que despertou a vontade em mim. Assim, o exemplo arrasta, né? Sim, Você na sua vida, acredita que você teve assim alguns exemplos, algumas referências, sim. pessoas que construíram esse ser que você é, essa potência que você é. Teve alguém que você mirou, assim, né? Alguém que foi referência, eu quero ser daquele jeito. Conta aí essas Eu, referências de vida. eu via muito a minha mãe estudando, né? Mas a minha primeira lembrança de, tipo assim, eu quero ser igual,
foi o meu pediatra, o Mauro Araújo. A minha mãe fala isso, meu pai fala isso, e eu lembro de todas as consultas. E ele fazia um gráfico, né? Ele é perfeito, ele acompanhava. Ele me acompanhou até uns 17, 18, mais ou menos. E ele tinha, desde lá do inicinho, anotando, porque cada consulta ele perguntava, você ainda quer fazer medicina? Porque eu falava que eu queria fazer medicina. Você ainda quer? Você ainda quer? E aí ele ia me explicando, por quê? E aí ele perdia um tempão da consulta para me explicar sobre isso. E aí ele era o meu referencial. E depois, conforme eu fui entrando no mundo da aula particular, porque assim, infelizmente, não é preconceito, mas infelizmente, quando eu dava aula ao redor ali do bairro, a gente tem pessoas que eram crianças específicas de escola pública. Infelizmente, a grande maioria dos pais não tem tanto acesso ao ensino, né? Então, eram mães que às vezes não tinham formação ou não tinham um certo conhecimento porque não tiveram acesso. Sim. E aí, quando você se introduz em algum outro meio de pessoas que tiveram um pouco mais de acesso, você começa a ver pessoas que se destacam também profissionalmente e conseguem ser mães, profissionais bem-sucedidas, né? E dão conta de tudo. Você é um exemplo, tá? 3, uma excelente profissional, uma pessoa maravilhosa, jovem, super animada. Ai, a gente precisa de um casarão, né? Para tomar uma caipirinha. É, A porque gente tá com muito limão, né? É um limão. verdade. Mas assim, a estética, eu não dizia assim, eu quero ser igual fulano, porque eu não tinha em mente que eu ia fazer estética, né? Mas Eu assim, saí, tinha área, já tinha aquela área da medicina, né? sim, área da saúde, eu queria lidar com os seres humanos, né? Cuidando de pessoas. E eu achava que eu ia fazer perícia criminal, que sempre foi o que eu quis. Eu entrei na UF falando, eu vou fazer perícia criminal. Ainda sinto vontade, confesso. Mas depois a estética veio numa surpresa, meu primeiro final de semana de pós-graduação. Eu liguei pro meu esposo praticamente chorando, falando que eu ia trancar, que eu odiei, que era um monte de mulher falando de creminho, que aquilo não tinha nada a ver comigo. Imagina. E hoje em dia eu sou apaixonada, que depois você vai vendo o lado da coisa, né? Porque a estética vai muito além de futilidade, de beleza, ela vai lá na autoestima, no bem-estar. E saúde, né? E me Então, encantei. então você se formou e aí você foi fazer uma especialização. Antes de colar grau, eu já estava matriculada na especialização. Ela é terrível. É uma espera para quê? Se é possível Pra só quê, né? as etapas, por que que ela vai esperar, né? Aí você Verdade. fez achando que esse era um mundo meio fútil. A primeira impressão, assim, das aulas, do primeiro final de semana, eu tomei um susto. Falei, nada a ver comigo, vou trancar, vou manter perícia mesmo. Porque eu já tinha começado a fazer uns aprimoramentos em perícia. Eu cheguei para o Rio, fiz um aprimoramento lá com o Thiago Massuda, maravilhoso também. Aí o Jones falou, não, vai mais alguns finais de semana e vai dando uma olhada. E aí eu lembro de um professor que levou o caso de uma senhora que ficou durante 3 anos fazendo visita ao filho que estava preso. E para entrar, né, você precisa ficar lá, nua, ser toda revistada, aquela humilhação toda. E aí, em 3 anos, ela envelheceu 20. E aí, ela veio se tratar com esse professor. E ela rejuvenesceu, assim, muito. Isso melhorou muito a autoestima dela. E ele mostrou o vídeo dela chorando quando se viu no espelho. Viu a foto do antes e depois, né? Aí eu Aham. falei, tem um feeling aí, né? Aí sim eu despertei para estética. Falei, não, é isso. Você sabe que eu, por exemplo, eu não sou. Você sabe que eu não sou uma pessoa vaidosa, né? Aham. Não sou uma pessoa determinada a cuidar de mim. Eu boto o trabalho na frente, os filhos na frente, eu não persisto nas coisas, mas vira e mexe a gente dá uma melhorada na Um autoestima, né? tapa no visual, né? Aí eu faço assim para ela, ó, ela Vamos tá furar. vencida, tá vencido, né? O Botox está vencido. E assim, quando eu faço, né? Quando eu tiro esse tempo, faço esse investimento em mim, alguma coisa dentro de mim muda, né?
Então, essa percepção das pessoas de que quando você cuida do seu lado externo, você também modifica de repente, ou começa uma modificação, uma descoberta lá dentro de você, Sim. né? Você tem esse tipo de experiência já? Uma cliente que estava com a autoestima baixa e que o processo foi de fora para dentro? Eu já vi casos de mulheres que chegavam sempre lá reclamando do casamento e acabadas, né? Não se cuidavam, não sei o quê. Começa a fazer um procedimento simples, já vê uma diferença. Aí daqui a pouco já parte para um botoxinho e já chega lá com outra postura, né? Chegava lá toda baixa, já chega lá, já troca uma bolsa, já bota um saltinho. Daqui a pouco ela vira e fala: ai, me separei, não era isso que eu queria, só me tratava mal, não merecia isso, pronto. Sabe? Não que, né, tem que sair separando, mas se não estava fazendo bem, se não estava fazendo ela feliz, né? Mulheres que conseguem emprego ou criam coragem. Tem uma psicóloga que eu atendo que ela é maravilhosa e ela não tinha coragem de clinicar. E aí ela ficava passando por empregos, né, fixos, só com salário. Eu falava: gente, você precisa clinicar, você é excelente. E aí começa a se cuidar e começa a ganhar coragem, né? E aí começa a se jogar no Instagram, você começa a ver isso. É incrível, né? Ter coragem para falar, botar a cara, porque as pessoas têm vergonha, né? Ai, vão rir de mim, não sei o quê. Faz muita diferença. Eu vejo principalmente a mudança na postura. E Uhum. a diferença, se antes elas investiam o dinheiro delas em sair final de semana, né? À toa, ou roupas que às vezes deixavam para lá e nem usam, elas começam: não, vou investir em mim, vou cuidar do meu rosto. Porque roupa depois passa, rasga, ou, né? Agora elas querem investir nelas. E agora nessa pandemia tem sido a maior procura, porque elas dizem: por favor, me atenda, porque eu já tô mal em casa por estar em casa, né? Se eu me olho no espelho e eu não tô bem com o meu rosto, eu vou entrar em depressão. Tem que É, socorrer, né? não, e assim, você falou, você faz, explica o que você trabalha mais, porque eu sei que você não faz só a estética facial. Fala Isso. tudo que você faz. Então, eu trabalho com a parte corporal, que a gente trabalha com emagrecimento, né? Acelerador metabólico, lipoenzimática, parte de celulite, estria, flacidez corporal, né? Mas, assim, a maior procura, sem dúvida, hoje em dia é a harmonização facial, né? Onde a gente utiliza o ácido hialurônico, o botox, os fios de sustentação, para a gente conseguir corrigir desarmonias. A gente já nem diz mais assimetria, porque assimétrico todos nós somos. Uhum. E a gente não vai conseguir consertar. Se eu repetir esse meu lado aqui, não vai ser esse rosto, vai ser outro. A gente já fez essas montagens e não fica legal. O que a gente torna é mais harmônico, né? Às vezes a minha parte aqui é de proporcionar o meu queixo, a minha mandíbula de proporcionar o meu malar, a gente consegue corrigir isso. É a maior procura, porque tá na moda, né? A harmonização facial. É. E isso a gente tem que ter cuidado também. E você, assim, você tem a preocupação com excessos, assim? Por Sim, que eu te pergunto isso? Porque eu vejo, às vezes, alguém, né, faz e a pessoa muda, né? Fica sim. com uma boca muito esquisita, fica com um olhar muito diferente, assim. A pessoa não melhora, ela vira uma outra pessoa, né? Verdade. Isso tem que ser uma preocupação, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes: vamos montar um protocolo para um ano. Porque se você começa em janeiro fazendo uma coisinha, vai fazendo todo mês uma coisinha devagar, dezembro seu rosto está mais bonito, sem você ter causado nenhum impacto em ninguém, né? Sem chegar, sair do consultório outra pessoa. O marido Uhum. nem reconhece, né? Esse é o grande problema. As pessoas vão deixando passar e aí, de repente, está na moda a harmonização e aí a pessoa quer mudar o rosto todo. E aí vai do bom senso do profissional de botar o pé no freio e falar: não, ó, vamos começar por aqui. Se você gostar, a gente mexe um pouquinho mais aqui. Isso a longo prazo, até por conta dos riscos. Eu costumo falar muito isso. A gente utilizar uma grande quantidade de preenchedor no rosto de um paciente de uma vez só, a gente aumenta os riscos de necrose e isquemia, né? E você imagina uma necrose, a pessoa foi para corrigir alguma coisa no rosto e ela sai de lá pior. Porque o ácido hialurônico é um gel, ele vai ganhar volume.
E aí você imagina que eu tenho visto muitos casos, 40 seringas no rosto de uma pessoa de uma vez só. Você imagina 40 seringas, ou seja, 40 ml, ganhando volume, inchando e causando edema. Pode haver compressão de artérias, né? E aí a gente tem o processo de isquemia, que é quando o sangue ele para de circular em um tecido, que leva à necrose. E aí a gente vê necrose de ponta de nariz. Nós temos visto nos estudos científicos, por preenchimento em região de glabela, vários casos de cegueira. Então, a estética, não é tudo pela estética, né? Essa frase a gente tem que cortar. Na verdade, a estética ela tem que vir para o bem-estar. Se ela começa a trazer malefícios, é porque alguém está perdendo a mão. E o meu paciente, ele não entende sobre. Eu que tenho que passar essa informação para ele. Porque, de fato, o que eu mais ouço é: eu queria fazer aquele procedimento que a minha amiga fez. Mas, às vezes, o que a amiga fez não é para você. Me viram? Foi. Eu posso até te contar. Foi. Vou até te contar, eu acho isso muito interessante, porque depois de amamentar os 3 filhos, eu fiz como é que chama? Coloquei o silicone, fiz. Tem Aham. Abdômen. Não, dos seios. Como é que chama dos seios? A mamoplastia? A mamoplastia com colocação de silicone. Aí eu procurei um médico, aqui. que é meu médico maravilhoso, doutor André Matos, lá em Niterói. E eu fui com uma ideia, nunca tinha seios, nunca tive seios, a não ser quando eu amamentava, e eu achava aquilo maravilhoso. E aí eu fui com a ideia de ficar assim, sabe? Igual eu ficava amamentando com 48. Quando eu falei para ele, ele falou assim: eu não faço. Ele falou: não faço? Você não tem altura para um seio tão grande. Cara, eu Imagina. achei maravilhoso ele dizer: eu não faço. Depois ele falou assim: se você quiser fazer de acordo com a sua estrutura corporal, com a sua altura, a gente vai fazer assim, assim, assim. E eu acho que tem uma importância nisso, sabe? Claro. Do médico, é o médico que sabe o que vai ficar bom em você. Não é porque eu quero botar 250 ml de silicone que alguém vai botar 250 ml de silicone numa pessoa que tem 1,5 m de altura, né? Com certeza. E Você vai vai muito ficar além do dinheiro, né? Porque acaba tendo. O que adianta a gente forçar ou empurrar para o paciente receber aquele dinheiro, ter algum problema, alguma complicação, ou então a insatisfação e ter que devolver ou não ter uma boa indicação do seu cliente, né? Então não vale a pena. O seu resultado numa pessoa pode importar, né? Porque é natural, assim, nossa, você está diferente, você fez alguma coisa? Aí a pessoa pensa: eu fiz não sei o que aqui. Ah, e com quem, né? É o seu cartão de visita, não só essa que é você, que ainda é maravilhosa, mas as suas clientes, né? Que essa pessoa. E hoje as pessoas gostam de falar que fazem, né? Elas gostam de colocar no Instagram: eu tô aqui hoje fazendo meu botox, tal, tal, tal. Imagina se ficar ruim, né? Então, é engraçado, várias pessoas já viram que ela fez com você. Eu falo assim, né? Estou falando aqui que eu já fiz isso, já fiz aquilo. Eu já falei que entrevistando essas 30 mulheres, aos poucos eu vou contar a minha vida inteira. É verdade, cuidado. Que alguém perguntou assim: e você? Não vai ser entrevistada? Não? Eu falei assim: não, eu vou contando aos poucos. Né? Aos poucos eu vou falando. Né? Você, eu achei muito bonito, olhando seu Instagram essa semana, que eu vi 2 publicações, né? Uma uma foto sua com o Bento, né? Uhum. E a outra que 2020 tinha trazido para você 2 grandes realizações, né? E aí fala para mim, porque olha só, você sabe que eu sou meio assim, né? Fico juntando os sinais. Sim. E o nome do espaço é Lavi, né? Que é a vida. Então, Isso. 2020, que está sendo um ano assim tão esquisito, para você está gerando 2 vidas. Você já prestou atenção? Verdade. Não tinha pensado nisso. Você está colocando 2 vidas em ação, a do Bento e o Lavi. Fala aí, que espaço é esse? Foi um projeto, assim, muito que Deus que preparou pra gente mesmo.
Eu tenho a Tamires, né, que é uma amiga de anos. Ela cursou biomedicina comigo na UF. E a gente fez juntas a especialização em estética avançada no Rio. A gente ia todo final de semana juntinhas no ônibus da 1001, dormia no mesmo quarto, na mesma cama, na cama de casal. Então, assim, a gente passou todos os perrengues juntos. E o mais incrível, né? Ela ganhou neném quarta-feira passada. A gente engravidou super pertinho também, sem combinar nem nada. Ah, Foi muito incrível. vocês duas, então, estão gerando duas Exatamente. vidas. Sim, ela Oh, deu a luz ao Caio. E a gente tinha muita vontade de trabalhar juntas e a gente sempre falou isso, né? Desde da especialização, a gente tem uma conexão muito legal. Não existe, ela é minha paciente, ela é sua paciente. Não. Né? Enquanto eu ganhei neném, ela socorreu e atendeu paciente minha, né? No sentido de, tem um retoque para fazer. Ela foi lá e fez para mim. Agora ela ganha neném. Eu tenho atendido pacientes dela e tudo assim, bem, bem harmônico, sabe? E durante um tempo ela trabalhou num espaço de estética em Friburgo e eu atendia lá com a Isabela, né? Então a gente ficou uns 2 anos se conectando o tempo inteiro, a gente se falava sempre dos casos de pacientes, a gente sempre estudava juntas e trocava informações de congressos. E aí ela tinha uma sala e ela me chamou, vamos começar a juntar aí, vamos botar nosso projeto em dia, né? E ela tinha muito medo, ela, amiga, eu quero muito abrir um espaço para mim, mas eu não tenho coragem. Falei, então vamos junto que a gente faz. E aí a gente começou a pegar firme nisso, reformamos tudo, tudo, tudo. Foi uma obra longa, mas que a gente fez com todo carinho. Lógico que a gente quer ainda melhorar muita coisa. E nisso veio a minha irmã, né? Que também nesse meio tempo já tem mais de um ano, tá trabalhando com estética também, a parte de massagem modeladora, drenagem linfática, depilação, micropigmentação, design de sobrancelha e complementa o nosso trabalho, né? Porque sim. a gente precisa de tudo isso. E aí juntamos nós três, pegamos firme na obra e inauguramos, assim, a gente ia até fazer uma boa inauguração, mas eu quase ganhando neném, ela quase ganhando neném, veio a pandemia, mas estamos lá no espaço novo atendendo, ficou uma gracinha. A gente quer cada dia melhorar, né? Porque é para os clientes mesmo, a gente quer que seja. A gente passa a maior parte do nosso tempo no nosso trabalho. Então tem que ser um lugar super aconchegante para a gente e para quem a gente recebe lá. E a gente conseguiu colocar exatamente do jeitinho como a gente queria, dentro das normas da vigilância, né, que é super importante. E aí a gente tem lá cada uma sua pia, cada uma sua sala, cada uma sua mesa, sua maca. E eu estou encantada, valeu a pena sim cada centavo. A gente não imaginava conseguir, né, dar conta de uma obra, né, de um consultório novo, mas Deus é bom e deu força para todo mundo, trabalho bastante para todo mundo e está fluindo de uma forma muito linda. Você falou de duas coisas agora que eu queria abordar com você. Você falou assim, graças a Deus. Então, a espiritualidade é uma coisa que faz parte da sua vida, né? Você Sempre, em primeiro acredita que lugar. tem, você acredita que tem esse movimento superior, né? Sim, eu acredito 100% em Deus. Acho que eu sou completamente dependente e acho que tudo que eu tenho, que eu conquisto, ou tudo que dá errado ou que dá certo, ele está encaminhando direitinho, porque tudo já está escrito, né? Eu acredito muito que a Bíblia fala que desde a barriga da nossa mãe ele já tinha escrito os nossos dias, né? Então eu acredito muito nisso. Tento não ficar desesperada. Eu sei, em meio a essa pandemia, a ansiedade bate a nossa porta, a gente fica preocupado. Mas eu tenho até tatuado uma parte de um versículo que fala que ele tem cuidado da gente. Então, eu descanso meu coração em tudo. Se algo tiver que dar errado, vai dar, porque a vida não é perfeita, né? E todo mundo tem que passar pelo errado para poder colher alguma coisa boa dia. Para lembrar que a gente não baixar nosso nariz, né? Que às vezes a gente começa a empinar o nariz, mas aí a vida vem e mostra que não é bem assim. Tá todo mundo no mesmo patamar e super, super confio em Deus em tudo, assim. Eu acho que tudo acontece porque Ele quer e porque Ele é soberano. E a outra coisa é que você falou por duas vezes aí, como o projeto Sorella, né? É a ideia
é de mulheres conhecerem mulheres e apoiarem mulheres, você deu dois exemplos disso, né? Que você foi a sorela de alguém, você exercitou a sororidade com uma outra É, mulher, com a psicóloga que não tinha coragem de clinicar e você de repente serviu para ela como um exemplo, como um apoio de uma mulher, de uma profissional jovem que pode ocupar um espaço. E agora, né, nessa parceria bacana que o universo foi criando, são duas mulheres que se apoiaram, né, para atingir sim, um sonho que era comum. E a gente, assim, você acha que as mulheres se apoiam um pouco? acho. As mulheres Acho são que muito críticas com mulheres, julgam demais a outra mulher. O que você acha? eu acho que principalmente quando a outra está se destacando, né? Eu acho que o ser humano precisa muito trabalhar isso ainda, a gente conseguir ficar feliz com a prosperidade ou com a vitória do outro. Porque o que é de cada um está separado. O que você conquistou não vai ser. Eu posso até querer, mas às vezes aquilo não ia ser bom para mim. Então, eu não posso desejar, não posso almejar o que é seu, né? Então, a gente precisa ficar feliz com a conquista de cada um. A gente precisa melhorar isso. E é normal que a gente mesma sinta às vezes isso, né? A famosa invejinha, ou tipo, ai, poxa, por que que ela tem, eu não? Por que que ela conseguiu, eu ainda não? E é muito comum o ser humano tem sentimentos ruins, né? Da nossa natureza. Mas eu sempre falo com Deus, se vier algum sentimento ruim no meu coração, se eu tiver, né, algum pensamento ruim, que é muito comum, para tirar e limpar isso da gente, porque a gente precisa trabalhar esse lado, né? Conquistar e ficar feliz pela conquista do outro. Porque se a gente está satisfeito, se a gente está feliz, as coisas fluem tão naturalmente, acontecem, né? Se você está ocupado com o seu, não dá tempo de prestar atenção no outro. O outro, é. Não, e É, tem uma coisa também, né? O outro, quando olha o seu sucesso, de repente ele já está vendo o seu sucesso pronto. Mas ele não sabe exatamente. tudo que você teve que passar, todo o sacrifício que você teve que fazer, todas as renúncias que você teve que, né, Com certeza. se desapegar, abrir mão, se sacrificar, noites a fio estudando. Muitas. A Oh, pessoa meu não Deus. vê isso. Então, assim, parece que o sucesso o sucesso, né, do outro é mágico. E não é. E eu acredito assim, toda pessoa que, que vem para mim dizendo assim, eu tenho tanta vontade de fazer isso, eu tenho tanta vontade de fazer aquilo. E como eu também sou muito assim, religiosa, não é religiosa, né? Eu digo que eu sou espiritualizada porque eu não tenho religião. Uhum. Mas acredito em algo superior que nos conduz. E eu falo assim, e esse algo superior é extremamente justo. Então, se ele te dá o querer, ele te dá o poder de realizar, porque ele Sim. é justo. Então, assim, se você tem um desejo verdadeiro, se você tem um sonho, junto com isso tem toda a habilidade, toda a capacidade. Só que entre uma coisa, que é o querer, e a outra coisa, que é o realizar, tem você. Tem o Que é o maior percurso. abismo. Só depende de você fazer o percurso do sonho até a realização. E é aí que a gente pode ver um indo mais à frente do que o outro, porque de repente é aquilo que a gente estava falando, né? Tem a estrutura social que não é justa, tem uma Sim, família que às vezes não acredita e não incentiva, por várias razões, né? Tem as pedras que são colocadas no caminho. Eu acredito que para testar nosso desejo, a nossa vontade, a gente tem que saber ultrapassar e remover. Então, assim, quando eu vejo uma mulher falando mal do sucesso de uma mulher ou falando de um insucesso de uma mulher, eu fico muito triste, porque primeiro é julgamento e a gente tem que passar o dia inteiro, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, lembrando que a gente não tem que julgar a vida de ninguém, né? Nem ninguém. sim. E ao contrário, a gente de repente pode
se aproximar dessa pessoa ou para aprender com ela qual foi o percurso, para descobrir que não é fácil assim, ou se aproximar dela como um ponto de apoio, ao invés de partir, né? As mulheres são muito... Eu digo que os homens, eles estão sempre se apoiando. Verdade. Os homens são amigos, mas, ó, eles se xingam, eles brigam, mas na hora que tem um amigo que está passando por um perrengue, eles se reúnem para levantar o cara. E a gente não vê isso na mulher. E a gente Concordo. precisa aprender a fazer isso, sabe? A dar apoio. Não, vamos embora, eu vou com você. E Não, ainda assim, quem já atingiu, né, o que quer, não parar, porque também é uma roda gigante, né? Todo dia tudo se atualiza e a corrida não para. outro dia eu fui entrevistada pela Ana Cristina e a gente começou a falar da caixinha, né? Que às vezes a família da gente quer encaixar a gente numa caixinha, que ela é menor do que a caixinha que a gente gostaria de construir. Aí eu falei que para mim não serve caixinha, nem bolinha, nem triangulinho, que eu não consigo me encaixar em nada, assim. Nunca Uhum. consegui. Para mim, onde eu me encaixo é numa espiral de ascendência. Eu tenho que é para cima e para Sempre frente melhorando, né? sempre, porque se eu vim para cá, é para cada dia aprender alguma coisa e tirar disso melhor e me tornar uma pessoa melhor. E aí eu vejo assim, essas fofuras que tem, que idade você tem? Pode falar? Fiz 26. Gente, não é muito jovem para muita história e muita maturidade? Eu entrei na faculdade com 17. Isso vai muito longe. Além de ser uma Ai, Deus profissional. te ouça. Não, já ouviu. Ele já ouviu. Amém. Olha só, você já ouviu. No dia que você nasceu, você repetiu para o seu pediatra qual era o seu caminho. Olha que determinação. É verdade. E você vai ensinar isso para o Bento. Eu vou fazer o seguinte, está faltando 15 minutos. Eu vou abrir Uhum. aqui a... Eu nem vou te perguntar se você tem, eu botei aqui se você tem mais sonhos, que eu tenho certeza que você vai criar muitos sonhos. Montes. Quando você superar um, você arranja outro, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Você já passou por algum momento na sua vida muito difícil que exigiu de você uma força que você desconhecia, uma superação? Hum, eu acho tão difícil isso, porque eu vejo tanta gente passando por tanta coisa, né? A gente às vezes acha que nosso sofrimento é muito, muito grande. Não, aí eu tô falando com a Vanessa, que só viveu 26 anos até agora. Até agora, teve algum momento que você precisou se superar, encontrar forças que você pensava que você não tinha? Olha, quando eu me casei, eu estava na faculdade ainda. E a gente tinha comprado um apartamento. E foi assim, com todo o restinho de dinheirinho que a gente tinha. E eu ainda estava, né, estava migrando ainda melhor ali para o centro, para poder dar aula, né, o centro da cidade. E foi muito difícil para a gente no início, assim. Eu tive que conciliar o finalzinho da universidade, né, com o casamento. Mas ao mesmo tempo não era assim, com luxo, né? A gente passou um certo perrenguinho no início. Não foi assim nada, porque graças a Deus nós temos os nossos pais que se a gente precisasse de algum, né, algum auxílio a gente ia pedir, mas a gente não queria isso, a gente queria, né, ser maduro o suficiente e mostrar para eles que a gente tinha capacidade e que a gente venceu, né? E no início foi bem difícil assim, a gente ter que conciliar, foi tudo ali muito contadinho. A gente passou cerca de um ano e pouco sem sair para nada. Eu lembro de mais de um ano sem comprar uma peça de roupa para a gente poder estar ali certinho com as nossas contas. Mas eu não considero nada terrível, né? Eu acho que o maior susto mesmo foi eu trabalhar a minha cabeça recentemente quando eu engravidei. Eu fiquei muito abalada no início, assim, mexeu muito com a minha cabeça, justamente por esse medo de não conseguir continuar realizando os meus sonhos.
Mas aí o amor vem, né? E começa a trabalhar na gente e as pessoas vão te dando tanto apoio, vão te dando tanta esperança e você começa a voltar pro eixo e falar, não, tem que focar, né? Tem que continuar ali com meus sonhos. Eu só tô agora colocando mais um nos pacotes de viagem, né? Nos pacotes pro sonho. Eu lembro de você, da gente conversar sobre isso, eu olhava para você assim, né? E falava assim, calma, porque isso pode mudar, você é muito jovem. E a gente dá conta. É Você, não, verdade. não, eu não, isso não é para mim. Eu olhava assim, ela é muito jovem, porque eu, na verdade, eu só senti vontade de ser mãe com 30. Na Caramba. minha cabeça, eu não ia ter filhos. E se eu tivesse, eu ia ter um só. Imagina. Ai, meu Deus. Eu Tô com tenho medo. três. E é muito fácil, Ô, porque Jans, acho que tá vendo, né, Jans? Ela falou que não queria, tem três. Vai papai dormir do na céu, sala hoje. sabe o que acontece? Papai do céu dá pra gente os filhos que a gente merece, que a gente Verdade. precisa. E os meus são ótimos. Assim, Então mesmo, eu amo. eu também. E assim, eu falei, eles foram feitos para mim. Eles são bem resolvidos, eles não criam muita história, eles não me dão trabalho. Eu já tenho tanto trabalho, né? E eu acho assim, É verdade. se algum dia houve um planejamento de que eu ia ter uma vida profissional pesada, mas que eu também iria ter filhos, não podia ser tudo pesado, tinha que ter um equilíbrio bacana nesse lance. Verdade. E aí a gente recebe, né? Essas bênçãos. Ai, é muito bom, né? Muito gostoso. Não imaginava, de verdade. Eu vou abrir aqui para os comentários, ver se alguém quer te fazer alguma pergunta mais sobre o seu trabalho, sobre a clínica, onde fica, se já tem Insta, qual é o Insta, pode Ah, falar. estamos ajeitando. A gente começou, eu comecei a ter contração, daqui a pouco a Tamires já ganhou também. Ninguém mexeu no Insta, mas agora vai. A Verônica. Vai, Verônica tá vai, vai. arrasando também nas massagens, nas sobrancelhas. É, Patrícia é uma querida, uma querida. Nossa, a Patrícia me ajuda muito com. Ela cuida de toda a parte dos meus termos, né? De consentimento lá da clínica. É uma advogada, assim, excelente também. tá vendo? Um monte de Olha, a Patrícia Antunes também. Gosto demais. Nossa, amo a Paty. Muita é, gente querida, né? Isso não tem preço, gente. não, sabe? É aí, ó. A Juliana é defensora também. Vai ser Ah, entrevistada, vai ser entrevistada. quero ver. Vai ser vídeo. Vai lá, Suzy também. Suzana também vai ser entrevistada. Júlia também, olha lá. Sabe o que, que é? É que você foi a cobaia, tá todo mundo querendo saber o que vai passar comigo. Com Doeu, vergonha, né? doeu. Não! Né? Doeu foi parir, né? Fala. Foi normal? Foi, Foi. Os meus três foi. também. Nossa, eu sonhei com um parto normal, né? Quando eu descobri que tava grávida. E aí eu falei, ai, não, eu quero normal, quero normal. E o Friburgo muito difícil, né? De algum médico, conseguir algum médico para topar a ideia e ir até o fim. E aí a Ana Carolina Birrâmia, perfeita, maravilhosa, ela é super, ela é totalmente parto humanizado. E me deram, assim, o parto dos sonhos. Ela e a Larissa Ruiz, né? A filha do Marquinho, Que está, eu vou estava lá. entrevistar. Vai Ai, conversar, que ótimo! vai contar a Nossa, a história. Larissa é maravilhosa. Nos meus momentos de dor, ela me abraçava, dava beijo na minha testa, super carinhosas as duas. Foram, assim, incríveis. Flavinha, Flávia também vem aqui. Gente, olha, Adoro, Flavinha. eu consegui reunir As mães dos meus alunos! tanta mulher diferente que eu tô apaixonada. Ela, Tinha que fazer uma sério, reunião, né? foram os três partos normais e a Sofia saiu em 50 minutos, não deu tempo nem para anestesiar. Quiabo, né? É que, pô, mas depois do terceiro, eu fico imaginando as nossas avós que tinham 10, É entendeu? mesmo.
Mas enfim. Eu não achei a passagem dolorida e nem os momentos de contração. Mas as contrações pós-rompimento de bolsa, eu entrei num estágio em que eu comecei a delirar. E tudo que eu falei, eu só sei porque eles filmaram pra rir de mim depois. Porque eu comecei a brigar com a médica, com o Jans, com a enfermeira, que eu queria cesárea, que ninguém tava me respeitando. O meu Jans que não me primeiro, meu primo, que é meu ginecologista, Marcelo Pires, lá em Niterói. O primeiro não foi fácil, não, de João Lucas. E ele teve que. Eu já estava com passagem, né? Mas as contrações ainda estavam lentas. Ele colocou o soro para. A Menina, ocitocina, né? começou a vir uma atrás da outra. Eu comecei a gritar e xingar, que ele veio correndo pelo corredor. Minha prima, para com isso, tá todo mundo ouvindo. No planejamento de parto, eu falava assim, eu não vou gritar, que coisa de gente maluca, eu não vou gritar, não. Minha filha, na hora que não te dá uma força, que eu acho que o São Lucas inteiro tava ouvindo eu gritando. Mas olha, eu faria outras 1000 vezes, porque é uma experiência incrível. Incrível. E eu já, assim, o João Lucas eu não tive essa coragem, não, mas os outros dois, quando saíram, quando o médico me entregava, eu já botava para amamentar. Então, assim, já Igual a amamentei mim. ali, assim, e Lindo demais, né? já começa a sentir tudo que é ser mãe ali, né? É verdade, é verdade. Ai, foi lindo. Eu faria outras 1000 vezes. E Friburgo tem que voltar com essa ideia de parto normal, né? A gente tem que Tem. parar de achar que é loucura, porque a conexão entre mãe e filho é uma coisa incrível nesse momento. Nossa, uma experiência. E Não dá pra. facilita a alimentação também, né? Se as Claro. mulheres E a coragem de. recuperação, né? Não tem Não, nada sair demais. depois, fui tomar meu banho sozinha, como se nada tivesse acontecido. Muito bom. Vanessinha, eu vou precisar encerrar. Pra Eu quero salvar, te né? agradecer, porque senão Eu a que gente fica agradeço o convite. para a mulherada toda. Aqui, quando puder aglomerar, a gente tem que chamar todas elas e fazer um churrasco. Isso, todas elas. Mas eu estou pensando aqui, eu estou tendo uma ideia aqui na minha cabeça, porque estão me cobrando que eu não vou ser entrevistada. Aí eu acho que eu vou deixar a Sofia me entrevistar com uma pergunta de cada uma de vocês. Acho ótimo. Eu vou pensar nisso, tá? Uhum. Beijo grande para você. Boa Tô morrendo de noite, bom saudade. descanso também. Obrigada. Tô lá, tô Manda um pingando. beijo pros meus pequenos, tá? Tá bom. João Lucas tá Beijo. grande, mas pequeno não. Beijo, E vai lá Sorella. conhecer o espaço novo. Vou lá. Vou sim. Beijo, 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 Sorella. gente. Obrigada. Amei.